Galera, ontem eu fui pego, né, no mercado. Ontem a gente teve uma notícia que surgiu do nada, né, onde Israel atacou o Irã. E isso abalou muito o gráfico ali dos ativos de criptomoeda em geral, né, e alguns ativos também, como vários pares de moeda, como o petróleo, que subiu 10%, né, no horário que saiu essas notícias de guerra, né? Notícia do ataque de Israel ao Irã. Eu vou mostrar pra vocês agora aqui as análises que eu tava vendo no BTC e como isso mudou da noite pro dia, né? Literalmente toda a estrutura que eu tava olhando no ativo foi completamente mudada, tá? Então eu vou mostrar pra vocês a minha base, né? E as operações que eu acabei pegando um stop loss off. Então, como eu falei pra vocês, a gente teria uma região bastante interessante no BTC dentro dessa região aqui, com essa região aqui de suporte, né, onde o preço tinha rompido. Então eu tinha considerado isso aqui um movimento de reversão de tendência bastante forte. E fiquei de olho também naquelas regiões dessas médias aqui. Eu uso 3 médias móveis, uma de 20, uma de 50 e uma de 200, para ter uma base, né, de suportes e resistências dinâmicas no gráfico. Eu não utilizo cruzamento de média para comprar ou vender, tá? É só para mim ter uma base, né, delas como suporte e resistências dinâmicas. Então aqui no H1, né, a gente tinha a questões aqui das médias móveis, né? No H4 aqui a gente tinha... Não, mas tá errado isso aqui. Então, voltando aqui, coloquei as médias aqui que tinha saído. Como eu falei pra vocês, né? A gente tinha uma região bastante interessante aqui no BTC, né? Que era essa região aqui. Eu tava muito de olho nessa região. Eu ia arriscar um valor maior dentro, né, dessa região aqui. Tentei posicionar algumas operações um pouquinho antes, né? Porque ele poderia ou chegar dentro dessa região aqui, exatamente dentro dela, e depois subir, ou poderia, né, começar o movimento de correção aqui na alta antes, né? Então eu queria estar posicionado na melhor taxa possível aqui no BTC. Então a primeira operação eu deixei uma ordem de limite aqui embaixo, né? Ela acabou não acionando e depois eu entrei a mercado. Entrei a mercado aqui. Acabei entrando a mercado aqui, né? O preço não se desenvolveu bem, não ficou interessante a operação, acabei fechando com um pouquinho de prejuízo. Perdi uns 10% do que eu tinha arriscado, fechei na mão mesmo. Depois tentei posicionar de novo a operação, né? Acreditando que o preço teria segurado essa região aqui, né? E mesma coisa, entrei, ficou um tempo, né? Não fiquei tão confiante mais naquela região ali e zerei novamente. No final perdi mais um pouquinho também. Perdi 2 operações aqui, mas foi bem pouquinho do que eu tinha arriscado, tá? E depois eu falei, beleza, então vou esperar as regiões mais interessantes, que seria dentro dessa região aqui, tá? Lá no time frame esperei um rompimentinho dessa região aqui e trabalhei exatamente, galera, com uma compra aqui, tá? Aqui foi um grande erro meu. Já vou explicar pra vocês que dentro dessa região aqui foi um grande erro meu, tá? Porque nessa região aqui que eu fiz, eu tinha 2 opções. O meu stop loss aqui foi de 800 pontos. E o preço bateu aqui 1.800 pontos. Ou seja, tive um risco-retorno aí de 2 vezes. Então, ou eu, né, mantinha um risco-retorno de 2 vezes e zerava aqui, né? Ou fazia uma parcial. Só que aqui já era um horário que eu tava indo dormir, tá? Eu tava com muito sono aqui, entrei na operação e mantive a operação e fui dormir. Quando eu acordei, né, o preço ele tava aqui. Então, ou seja, ele já tinha chegado aqui, só que o meu alvo tinha deixado lá em cima, um alvo maior. Aí aqui tava me dando $2.100 mais ou menos, né? Tinha arriscado aqui $1.500 e tava me dando 2.200, 2.100, 2.200 e chegou a bater aqui 3.000. E eu falei, cara, né? Ou ele vai segurar essa região aqui, ele não tinha rompido ainda a média aqui de 200 não, perdão, a média de 20, tá? Essa aqui é a média de 200, essa é de 50 e essa é de 20, beleza? Então ele não tinha rompido ainda a média, né? Eu falei, vou segurar, né? Vou manter aqui a operação. Pois bem, passou 1h30, 2 horas, o preço voltou exatamente lá embaixo, me tirando, né, no break-even da operação. Então acabei saindo no break-even, saí no 0 a 0 da operação. Aqui que foi o meu erro, tá? Aí eu falei, bom, então aqui a gente tá na 61.8, aqui onde foi a minha taxa, né? Deixa eu só apagar aqui essas linhas para mostrar para vocês a questão da Fibo também que eu tinha puxado. Então aqui a gente tinha uma Fibonacci que eu tinha puxado daqui. Deixa eu só mudar a cor aqui, ó.
Então puxei a Fibonacci daqui. Então perceba que a minha operação, ela estava sendo bem estruturada, tá? Eu estava mantendo sempre as regiões mais interessantes. A operação aqui foi muito boa, né? O meu stop loss tinha ficado abaixo das médias também na H1. Só que ele pegou essa região aqui de resistência no pullback. Mas eu acreditei que não ia segurar esse pullback. Poderia segurar no primeiro toque no time frame curto, mas a grande probabilidade seria continuar subindo. Então, o preço segurou e depois ela voltou aqui. E lá no time frame curto, né? Aqui foi meu erro. Tá? Depois que eu saí no 0 a 0, eu não fiz a realização do meu lucro, não fiz parcial, não fiz nada, só mantive no 0 a 0. E aqui eu tentei entrar novamente, né? Eu tentei entrar depois aqui na Fibonacci de 50, tá? Daqui de cima até aqui embaixo são 1.188 pontos. Então aqui, né? Eu tentei trabalhar novamente, foi um pouquinho acima das 50. Tentei trabalhar novamente com uma operação de compra. Entenderam? Porque ele saiu da 61.8, que eu tinha puxado, e veio buscar 50. Num cenário normal, eu acredito muito que teria dado muito boa essa operação, tá? Teria dado muito boa, tá? Só que exatamente quando eu fiz essa compra aqui, passou 1h30 depois, a gente teve, né, o baque aí da notícia que saiu ontem, né? Onde Israel atacou o Irã. E o mercado, ele foi completamente, né, contra, né, a minha operação. Então a gente teve uma venda muito violenta aqui, caindo 3.200 pontos, e no buscar, né, essa região aqui da 102.800, né? Então, ou seja, eu acabei, tipo, tendo um azar, né? Porque esse tipo de coisa não acontece toda hora. Esse tipo de notícia que a gente não consegue prever, ela não acontece toda hora, né? Isso é algo, assim, excepcional. Então, assim, o mercado reagiu instantaneamente, jogando o preço para baixo. E eu, né, tive mais um erro de não olhar o que estava acontecendo. Eu só fui ver o que estava acontecendo, tipo, uns 15 minutos depois, entende? E eu falei, o preço tá jogando para baixo, né? Pode ser agulhada para depois voltar subindo com força. E trabalhei com mais uma compra. Ou seja, tomei 2 stop loss aqui de besteira, né? Eu ia perdendo aqui quase $2.000 nesse movimento. Tá? Então, ou seja, acabei saindo de uma operação que eu tava ganhando $3.000 para perder $2.000 depois, né? E isso é um perigo, porque assim, eu tava muito confiante na operação, né? Como eu falei, cara, em cenários normais, tá? Isso aqui teria subido. Não tinha como. Essa região aqui, ela tava muito forte essa região aqui, pela estrutura né, desse movimento de alta. Ou era essa região aqui de cima, ou era essa, tá? Só que como a gente teve esse evento aqui por fora, né, acabou acontecendo isso. Mas o mercado, ele se recuperou depois, né? A gente já teve uma recuperação aqui bacana do BTC. Ele já recuperou praticamente todo o movimento, né, dessa notícia brusca aí que teve, né? Então, fica um alerta, tá, para vocês, quando vocês estão fazendo análise, sempre ficar de olho, cara, principalmente operações mais longas, né? Porque essas operações que eu tô buscando aqui são operações aí mais day trade de 1 dia para 2 dias do que uma operação mais scalper, beleza? Eu fiz algumas operações scalper, né, antes de ontem na venda, né? Eu trabalhei com algumas vendas aqui no BTC, que foi essa região aqui de cima, né? Eu peguei algumas vendinhas aqui nessa queda. Mas a operação maior mesmo, que ia buscar mais pontos, seria a compra. Como eu falei pra vocês, daí aqui embaixo não trabalhei novamente com a compra, eu simplesmente, né, fui dormir, né? Poderia, mas como eu acabei fazendo cagada aqui, perdendo 2 operações em sequência, né, sabendo que eu tava errado, porque, né, tinha acontecido algo extraordinário ali, né, pra tá acontecendo isso com o preço, então eu resolvi, né, fechar tudo e não abrir mais nenhuma operação. Na sexta-feira hoje também não operei mais também, e finalizando minha semana aí com lucro bom, né? Não entreguei meu lucro da semana, mas isso fica de alerta, porque, cara, isso aqui é movimento que quebra qualquer tipo de conta, principalmente quando você tá com viés ali muito bom pra operação que você quer pegar e não tá acontecendo aquilo que você tá prevendo ali. Não é questão de stop loss mal posicionado, é uma coisa, né, que aconteceu ali, né, atípica, né? É um movimento atípico que o preço fez, não é só o BTC. Se vocês pegar o petróleo, tá? Vamos ver aqui. Se vocês pegar o petróleo, a gente teve um movimento aqui absurdo, velho. Absurdo. Né? O petróleo, ele subiu aqui do horário que saiu, né? Essas notícias do ataque. O petróleo subiu exatamente, cara, 13%. Né? Tivemos uma alta de 13% em poucas horas, cara. Isso é completamente insano. Então, assim,
O ouro simplesmente explodiu, né? No horário ali que saiu também isso, né? O BTC infelizmente não conseguiu reagir bem, né? Reagiu contra, reagiu com medo e, né, caindo. O ouro, sendo o oposto do BTC, né? Ele subiu, né, comprando. Subiu comprando não, né? Subiu, né, no sentido de... né, o ouro subiu e o BTC caiu, né? Então teve muita gente comprando ouro e muita gente vendendo BTC. Bom, mas é isso, como eu falei, o BTC se recuperou ali, então esse videozinho é mais pra dar um alerta pra vocês, cara, que, né, tomar cuidado com eventos, assim, atípicos, né, que acontece, né, que não é algo previsto, né, é diferente de um anúncio de payroll, é diferente de um anúncio de decisão de taxa de juros, né, por exemplo, que você já vai estar prefixado ali que aquele momento vai ter uma volatilidade alta. Foi uma coisa assim, tipo, pô, bem no início da sessão asiática, sabe? Então assim, foi algo bastante impactante, né? Ainda bem que eu perdi só isso, não perdi mais, né? Porque tem gente que pode ter perdido muito mais, achando que o preço ia reverter ali na hora e demorou para começar, né, a fazer uma reversão ali. Então assim, esse tipo de movimento quebra muita gente e pode jogar fora aí semanas, meses de trabalho em movimentos assim que você não estava esperando, né? Então fica a dica para vocês aí, para vocês não, né, fazer esse tipo de erro, né? Que eu acabei comentando que foi um erro, né? Eu deveria ter parado ali no primeiro stop loss, ou nem ter reentrado novamente, né? Mas é isso, tamo junto, pessoal, valeu e tamo junto.